Alô amigos, tudo certo? Beleza? Estamos chegando da Arena da Baixada para repercutir mais sobre Atlético e Azures e tem alguns pontos a serem tratados em toda essa parada. Mas o que significa esse jogo, o que simboliza esse jogo, e é uma aspa muito interessante do Maurício Barbieri, mais uma das aspas muito interessantes de Maurício Barbieri em entrevista coletiva é: a equipe, como coloca o Barbieri, o Atlético foi absolutamente seguro. Absolutamente seguro. Se pouco criativo no primeiro tempo, sim, foi seguro. Não sofreu nem um pouco. E a gente tem muito para falar. Eu tenho muito para falar para você. Espero que você esteja animado para entender comigo, conversar comigo, debater comigo sobre o que foi Atlético e Azures, certo? Primeira coisa, tá? Deixa o like, se inscreve no canal se você não está inscrito. É vídeo todo dia, a todo momento, a toda hora aqui na Threads, é live, é conteúdo de qualidade, é um conteúdo que a gente trabalha bastante para trazer para você, certo? Então deixa o seu like, se inscreve no canal. Mais uma vez, nesse cenário bonito, eu tava com saudade, né? Faziam 12 dias que o Atlético não... Na verdade até mais, né? Quase 20 dias que o Atlético não entrava em campo na Arena da Baixada. E assim, bem interessante, tá? E absolutamente seguro pelo lado defensivo, logicamente. E eu tenho alguns números para trazer para você. Há 1.378 dias, o Atlético não ficava 5 jogos sem sofrer gol. Foi uma sequência em maio de 2021, né? Foram 15 dias em maio de 2021, então um jogo a cada 3 dias naquela ocasião. E a sequência envolveu o Melgar, envolveu o Toledo, envolveu o Paraná, envolveu o Alcas. Não são times qualificados, de fato. Como não são também os times do Campeonato Paranaense em que o Atlético tem a sequência atual. Mas nem por isso deixa de ser significativo. Porque em outros momentos contra times que não tinham tanta qualidade, o Atlético não conseguiu ficar tanto tempo sem sofrer gol. E para um time que vinha sofrendo gol, jogo atrás de jogo, tinha uma defesa em número de gols comparável à do Paraná Clube, nesse Campeonato Paranaense em determinado momento. E agora está a 5 jogos sem sofrer gol. Cascavel, Londrina, Azures, Pouso Alegre e Azures novamente. É muito significativo. E lógico, a entrada do Tobias Figueiredo ajuda toda essa situação. Ajuda, ele é um bom zagueiro, um zagueiro que tem pelo alto uma valência, um zagueiro seguro. Tem sido pelo menos vencendo, né? Agora, é impossível correlacionar isso diretamente à entrada do Tobias Figueiredo na equipe. Ajuda, sim, mas não é uma relação direta. Tanto que o Tobias Figueiredo não tinha estreado nos 2 primeiros jogos dessa sequência, né? Não tinha estreado, ou pelo menos não havia começado. Não começou e não jogou contra o Cascavel, não começou o jogo contra o Londrina, entra no segundo tempo. Mas é uma parte importante disso. Como é uma parte importantíssima disso o Mikael, que pega o pênalti no jogo da ida contra o Azures, faz uma defesa sensacional no segundo tempo aqui na Arena da Baixada, na única finalização que teve o Azures na partida. Como é Lucas Beleze. Senhora atuação de Lucas Beleze hoje. Jogaço do Beleze, tá? Seguro. Nada saiu nas costas dele. Sensacional. Quebra a linha que é uma maravilha. É um jogador muito qualificado na saída de bola. Tem hoje uma virada de bola com a esquerda. Ele é destro. Com a perna canhota ele vira uma bola. Sensacional. Sensacional. Mostra muita qualidade com bola. Sem bola ele oscila. Tá? Na defesa ele oscila. Hoje não. Hoje ele vai bem, ele é seguro. Nos últimos jogos, tem o exemplo do Maringá, em que ele oscila, e assim, é comum, é normal. Né? É um jogador jovem, um jogador que tem 21 anos, ele vai oscilar. Mas se bem tratado, se bem moldado, se bem lapidado, é uma peça para o futuro do Atlético que é bem legal, pelo menos o que ele mostra aqui hoje contra o Azures. Agora, senhor Léo Pinheiro. O jogo do Léo pelo lateral esquerda, isso foi treinado, tá? Isso é importante colocar. Isso foi treinado ao longo da semana por não saber se o Fernando poderia jogar hoje pelo efeito suspensivo. Mas olha, assim, para uma questão que não aconteceria no mundo ideal, que o Fernando não estivesse gripado, né? Tem um quadro forte de gripe o Fernando. No mundo ideal isso não aconteceria. Mas mostrou uma solução bem interessante. Bem interessante. Seguro na construção com a perna esquerda e um jogador que consegue ajudar mais na frente. Porque o lateral esquerdo do Atlético não necessariamente é um terceiro zagueiro. Em momentos ele é um terceiro zagueiro na saída de bola, como em momentos o Dudu também apoia a saída de bola pelo outro lado. E os dois têm que ter capacidade e qualidade para apoiar,
para ir à frente e ajudar a criar, para somar na questão da associação, na questão da dinâmica dos jogadores, das rotações entre as posições que são do meio para frente. E é muito legal como o Léo conseguiu fazer isso. A jogada do primeiro gol do Atlético, o gol contra do Lucas Adel, da equipe do Azures, na jogada do Kevin Velasco, cruzamento de esquerda, a jogada é inteira do Léo Pelé, no lance do gol. Inteira dele, inteira. Ele vai muito bem. Acima do Fernando, no apoio, pelo que mostrou hoje. Acima do Dudu, também no apoio, como mostrou hoje. É um jogador interessante. Um jogador que mostra mais uma alternativa. E, de novo, vinha bem como um zagueiro nessa temporada. Não com tanto destaque, mas vinha definitivamente bem. Então, assim, citei Léo, Tobias, Beleze e Mikael. Não consigo citar o Dudu. Defensivamente, beleza, um jogador interessante, um jogador que não comprometeu defensivamente. Agora, um jogador que tem seríssimas dificuldades nesse início de Atlético, assim, pouco associativo, erra muitas das bolas que ele tenta forçar em alguns momentos também, me parece, e assim, é um jogador técnico, sempre foi um jogador técnico, qualificado, tem qualidade para jogar a Série B do Campeonato Brasileiro, mas me parece questão mental nesse momento. Me parece um jogador que está errando mais do que quer, mais do que gostaria de estar errando. Ninguém gosta de errar, logicamente, né? Mas está errando mais do que esperava errar. E não está sabendo lidar com esse tipo de coisa, com essa questão. Então, para mim, o Dudu, dessa defesa primorosa do Atlético nos últimos 5 jogos, o Dudu merece esse asterisco bem grande. E assim, a defesa do Atlético melhora não é pela atuação individual do Léo, não é pela atuação individual do Tobias Figueiredo, não é pela atuação individual do Lucas Beleze, nem do Mikael. A defesa do Atlético melhora por conjunto, por treinamento, por alternativa tática. Desde o jogo contra o Cascavel, o Atlético tem marcado com 4, né? Dudu, e aí Tobias, Léo e Fernando, com os 2 pontas retornando, formando uma linha com 6 na defesa, né? Os 2 pontas marcando individualmente os laterais adversários. Isso tem acontecido, isso faz com que o Atlético tenha menos domínio do jogo. Na partida aqui hoje, o Atlético teve muito domínio do jogo, teve mais de 60% de posse, bem interessante. E o Atlético não precisou entrar nessa questão, não precisou formar uma linha de 6 em um momento nenhum. E mesmo quando não monta essa linha de 6, consegue ser coeso. Mesmo quando não monta essa linha de 6, consegue ser qualificado. Consegue ser sólido, absolutamente seguro. Absolutamente seguro. Então, assim, em outro contexto, com outra formatação defensiva, o Atlético consegue ser seguro. Isso é um futuro ótimo. Não significa que o Atlético tem uma defesa fortíssima, que o Atlético vai chegar na Série B, não vai tomar gol de ninguém. Não é isso que eu estou falando. Não é isso que eu estou falando. Mas significa que há um caminho. E há uma possibilidade forte e real no trabalho do Maurício Barbieri, em que a gente consiga enxergar um Atlético seguro defensivamente para o restante da temporada, certo? Eu gostaria de falar sobre Kevin Velasco com você. São 4 participações em gol dele nos últimos 2 jogos. 2 participações, 2 envolvimentos em gol por partidas nas 2 últimas partidas, né? Contra o Pouso Alegre faz a jogada e dá assistência para o gol do Luiz Fernando. Contra o próprio Pouso Alegre, ele faz o segundo gol do Atlético na jogada do Isaac. Hoje faz o cruzamento que gera o gol contra do Lucas Adel. E a bola que ele enfia para o Luiz Fernando no segundo tempo para fazer o 2-0 é primorosa, é impressionante. É um bolão. E assim, é uma jogada que ele domina nessa lateral aqui, de costas para a marcação. É forte o suficiente para manter o lateral esquerdo nas costas, manter o marcador nas costas, é rápido e explosivo o suficiente para conseguir dar o tapa e sair da pressão, abrir espaço entre ele e o marcador, é qualificado o suficiente para girar e ficar de frente para a marcação e passar pelo marcador, e é muita qualidade, é muita bola para ele enfiar o que ele enfiou, tá? Para ele colocar a bola como ele colocou, para ele colocar o Luiz Fernando frente a frente com o goleiro, e aí é qualidade, né? Corte para o meio, chapada na gaveta, sem chance nenhuma. Sensacional o gol do Atlético contra o Azures do segundo, né? E é uma jogada treinada. É uma jogada que, de novo, mencionei aqui o jogo do Pouso Alegre, é igual. É o Kevin Velasco com qualidade para passar pela marcação e enfiar para a diagonal do Luiz Fernando. Luiz Fernando chegar frente a frente com o goleiro e fazer o gol. Então, assim, mais uma vez trabalho. Mais uma vez trabalho de Maurício Barbieri. É muito interessante, lógico, conta com a individualidade.
mas é bem interessante como a jogada volta a acontecer nessa questão. O jogo de hoje foi o 7º consecutivo na temporada que o Atlético não perde dentro da sua casa. Isso não acontecia desde maio do ano passado, quando o Atlético teve 13 partidas consecutivas em casa sem perder, perde para o Danúbio na Copa Sul-Americana, né? Então é também um número interessante, visto que após esse jogo contra o Danúbio, há a partida contra o Sportivo Ameliano, uma vitória contra o Criciúma por 3-1, e aí o portal se abre, né? Tem lá o gol sofrido pelo Everton Araújo de cabeça nos acréscimos. O Atlético inicia a melancolia e o sofrimento que foi o centenário com os gols sofridos nos acréscimos, a maneira mais cruel de se perder pontos jogando futebol. O Atlético é o 3º time no Brasil hoje com maior invencibilidade entre as séries A e B do Campeonato Brasileiro. São 11 jogos com esse do Azures de invencibilidade, com esse aqui hoje, vitória por 3-0. Até atrás do Flamengo, do Felipe Luiz, né, que tem 20 jogos de invencibilidade. Mesmo caso do Vitória, do Thiago Carpini, inclusive está jogando enquanto eu estou gravando esse vídeo, talvez na publicação o Atlético seja o 2º time mais invencível ou invencível há mais tempo no futebol brasileiro, considerando séries A e B de Campeonato Brasileiro. Isso é importante, é um número impactante e é um número bem interessante. E o Maurício Barbieri teve sim uma sequência dessa já na carreira, mas essa sequência atual se aproxima da maior sequência de invencibilidade do Maurício Barbieri na carreira. Foi com o Bragantino lá em 2021, entre junho e julho de 2021, 14 jogos de invencibilidade. Então assim, é um começo que se aproxima do melhor momento em questão de invencibilidade, de jogos sem perder, na carreira do Maurício Barbieri. Isso é interessante ser colocado também. Então assim, cara, muitas coisas podem ser colocadas sobre essa sequência do Atlético e lógico, eu vou reforçar isso sempre quando eu puder. O Atlético não está pronto. O Atlético não vai chegar em abril, e aí vai ter o Guarani de Bagé agora, as 2 semifinais do Campeonato Paranaense, se passar a final. O Atlético não vai chegar em abril pronto. Não vai chegar em abril pronto. Vai chegar em abril precisando evoluir ainda. E tendo jogadores para estrear. Precisando evoluir, precisando ainda mais trabalhar. Vai precisar sim trabalhar, vai precisar sim evoluir. Mas não é porque o Atlético vai chegar... não é despreparado. Não é que porque o Atlético não vai chegar pronto, que o Atlético não tem a capacidade de somar pontos. E é aí que está a questão da Série B do Campeonato Brasileiro. Pode ser que o Atlético de fato precise trabalhar, mas tem que chegar em abril, e o desafio é esse, tem que chegar em abril com capacidade de somar pontos de maneira coesa, para desde o início do campeonato brigar em cima na tabela. Desde o início do campeonato. E aí que está a questão. Porque é possível chegar em abril e somar pontos de maneira coesa, quando se tem 25 saídas, 18 chegadas, 11 jogos em um mês e apenas uma semana para trabalhar corrida, porque agora começa a loucura de novo. Talvez não seja possível. Mas infelizmente, o cenário em que o Atlético se coloca com a queda na Série A do Campeonato Brasileiro é esse. E infelizmente, Maurício Barbieri vai ter que fazer talvez o impossível, ou o inesperado, ou, quiçá, algo que assim não é razoável pedir. Não é razoável. Mas vai ter que fazer. E a cobrança vai ser por isso. A cobrança vai ser por somar pontos na Série B do Campeonato Brasileiro. Por que eu falo isso? Porque jogos como o de hoje, em que o Atlético é absolutamente seguro, como coloca o professor Maurício Barbieri, é exatamente o que o Atlético precisa. É exatamente esse estilo de jogo que o Atlético tem que ter na Série B do Campeonato Brasileiro. Se não o mais criativo, se não o mais que vai mais dar show, que vai mais agradar os olhos do torcedor, o mais seguro. E ser absolutamente seguro, como foi hoje, é um caminho, é uma possibilidade e é muito interessante, muito, muito, muito interessante que isso esteja acontecendo com o Atlético. Porque assim, se hoje o Atlético é absolutamente seguro, foi contra o Pouso Alegre, não sofre nada contra o Pouso Alegre, foi contra o Londrina, não sofre nada contra o Londrina, e foi contra o Cascavel também. Contra o Azures, pelo pênalti, não. Foi seguro no geral, não absolutamente.
mas em 4 desses últimos 5 jogos, com a melhora da defesa, o Atlético se aproxima cada vez mais de onde tem que estar para começar o Campeonato Brasileiro da Série B. Seguro, coeso. Deixa o like, ajuda a gente nessa empreitada que é fazer conteúdo sobre o Atlético. A Série B tá chegando e vem muita novidade. Se inscreve no canal se você não está inscrito. Um grande abraço, tamo junto e até a próxima. Valeu!